informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural, comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Depois do Serginho Sarati, estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 5 de maio, levando para vocês os seguintes destaques. Usina São Fernando da família Bunlai adia outra vez plano de recuperação judicial. Assentamento de Maracaju sairá do isolamento com rodovia pavimentada. Cúmulo da violência, carro forte usado no transporte de carne no Rio. Em busca de votos para a reforma da Previdência, o governo negocia parcelamento do Fundo Rural. E Dourados faz planejamento para a produção de produtos orgânicos. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Essa sexta-feira será de sol com muitas nuvens na região de Dourados, indica a meteorologia. Esses períodos de tempo nublado podem vir acompanhados de chuva a qualquer hora. E em Dourados choveu 24 milímetros na quarta-feira à noite e na madrugada de ontem, segundo registros da Embrapa. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com valores estáveis na região de Dourados. Pela arroba do boi gordo, o frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 à vista, mesmo preço do JBS Friboi de Ponta Porã, com 30 dias para o pagamento. A arroba da vaca gorda à vista a R$ 120 no Brasil Global e também no Friboi a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 19,00 e a de soja a R$ 56,00, preços brutos sem desconto, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,18 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Conid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455.
As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. A JBS anunciou nesta semana a conclusão da aquisição da empresa norte-americana Plan Rose. Em comunicado, a companhia brasileira, dona das marcas Friboi e Seara, afirmou que celebrou, por meio da sua controlada JBS USA, a operação de 230 milhões de dólares. A Plan Rose opera no segmento de produtos preparados e de alto valor agregado, incluindo bacon, presunto, carnes fatiadas e cortes suínos. Estão incluídas na operação 5 fábricas de produtos preparados nos estados de Indiana, Iowa, Mississippi e Vermont, além de 2 centros de distribuição em Indiana e Mississippi. A receita líquida anual da Plan Rose é de 500 milhões de dólares. A cada segundo, 20 aves são abatidas em São José do Vale do Rio Preto, no interior do Rio de Janeiro, maior fornecedora de frango fresco naquele estado. Palco de um único assalto nos 3 primeiros meses deste ano, a cidade caminha para o colapso econômico devido a uma onda de violência que ocorre a mais de 80 quilômetros dali, sobretudo na região metropolitana do Rio, para onde vão 90% da produção rio-pretana. A cada 3 dias, em média, um caminhão abarrotado de aves que deixa o município é alvo dos ladrões de carga. Segundo o prefeito Gilberto Esteves, cerca de 40% da economia gira em torno da avicultura e vários abatedouros já ameaçam fechar por causa do prejuízo acumulado. Só no primeiro trimestre, o prejuízo é de quase R$1 milhão, com 32 caminhões roubados. O valor equivale a 20% da arrecadação mensal do município. As carnes, não apenas de frango, estão entre os principais alvos das quadrilhas. Para diminuir os riscos, já há atacadistas fluminenses contratando carros fortes refrigerados para o transporte desse tipo de item, em especial cargas valiosas, como cortes nobres de carne bovina. A Protege, gigante do setor de segurança e de transporte de valores, confirma que foi contatada por interessados no Rio em transportar carnes nos blindados aclimatados. A pavimentação de quase 50 quilômetros da rodovia MS 460 pelo governo do estado beneficiará diretamente as 222 famílias de pequenos agricultores do assentamento Santa Guilhermina, no distrito de Água Fria, em Maracaju. A produção de hortifrutigranjeiros, mandioca e feijão é destinada à merenda escolar das escolas públicas da região e também abastece a Ceasa em Campo Grande. A ligação asfáltica da Água Fria com 2 eixos rodoviários reduzirá em quase 80 quilômetros a distância que os caminhões percorrem para escoar a produção do assentamento até Maracaju em épocas de chuva. Quando chove, não tem como sair a produção pela MS 160, devido aos atoleiros, e ficamos praticamente isolados, afirmou o presidente da Associação dos Assentados, Ovânio José Costa. A gente usa um desvio de 170 quilômetros para chegar à cidade. O governo do estado investe mais de 63 milhões de reais na pavimentação dos 49,6 quilômetros da MS 460, dos quais cerca de 40 quilômetros já receberam asfalto. Milhares de produtores rurais brasileiros foram a Brasília na quarta-feira em busca de solução para a cobrança do Fundo Rural. O senador Valdemir Moca, um dos negociadores do Congresso com o governo, recebeu 65 dirigentes de sindicatos rurais aqui do estado, comandados pelo presidente da FamaSul, Maurício Saito. Eles foram acompanhados de centenas de produtores que lotaram o auditório do Senado durante a audiência promovida pelas comissões de Agricultura do Senado e da Câmara dos Deputados. A questão foi gerada por recente decisão do Supremo Tribunal Federal ao declarar a constitucionalidade da cobrança do Fundo Rural aos produtores, pessoas físicas, derrubando decisões anteriores que tornaram a cobrança ilegal. Assim, baseados nas decisões judiciais anteriores, inclusive do próprio Supremo Tribunal, milhares de produtores rurais deixaram de recolher o tributo e agora estão sendo cobrados, alguns com dívidas superiores a R$1 milhão. O ministro da Justiça, Osmar Serralho, disse que o governo estuda fazer um mutirão para identificar processos de demarcação de terras indígenas que estejam lentos e amarrados. Segundo ele, o governo quer legalizar as demarcações.
O que queremos fazer é, talvez, até um regime de mutirão, passar a identificar os processos que estão muito lentos, amarrados e, eu diria, até dificultados. Somente em Mato Grosso do Sul há 13 áreas que estão em estudo, ou seja, dependem ainda de análise antropológica, histórica, fundiária, cartográfica e ambiental. São precisos esses levantamentos para fazer a identificação e delimitação da terra indígena. Outras 3 áreas aparecem na fase delimitada, que tiveram os estudos aprovados pela FUNAI, mas dependem do Ministério da Justiça para análise do contraditório administrativo. Conforme a classificação da FUNAI, ainda há as terras declaradas, 6 em Mato Grosso do Sul, homologadas 3, e as regularizadas, que não dependem de nenhuma tramitação. Nesse último caso, são 25 regiões. Com dívida que ultrapassa 1 bilhão e 500 milhões de reais, a usina São Fernando, de propriedade da família do pecuarista José Carlos Bunlai, amigo do ex-presidente Lula e condenado na Operação Lava Jato, pediu mais uma vez a suspensão da Assembleia de Credores, que tenta aprovar o plano de recuperação da indústria. Localizada em Dourados, a usina enfrenta vários pedidos de falência e está em recuperação judicial desde 2013. O processo tramita na 5ª Vara Civil de Dourados. A administradora judicial Vinícius Coutinho, Consultoria e Perícia, informou na quarta-feira ao Campo Grande News que durante a reunião dos credores, na semana passada em Dourados, a São Fernando pediu mais uma vez a suspensão da Assembleia para apresentar um novo plano aos credores. O juiz Jonas Haas Silva Júnior marcou a retomada da Assembleia para o dia 1º de junho deste ano. Foi a 3ª vez em 50 dias que a Assembleia da usina foi suspensa sem aprovar o plano de recuperação judicial. Ladrões furtaram mais de 1 tonelada de soja em uma fazenda na madrugada de quarta-feira, na MS 270 em Itaporã. Funcionários chegaram para trabalhar e se depararam com o cadeado da propriedade quebrado. Conforme boletim de ocorrência, o local onde é despejado os grãos estava violado. 10 sacas de soja foram levadas. Um caseiro da fazenda afirmou que a produtora rural de 69 anos, ele disse à produtora que não viu nada. No local há câmeras de segurança, mas os equipamentos estavam com defeito. Uma ação integrada da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, com a Embrapa, Agraer, Senar, Sebrae, o FGD, o EMES e a POMES, busca um planejamento estratégico para a horticultura orgânica em Dourados. E uma reunião na Secretaria de Agricultura Familiar com representante dessas instituições deu sequência ao trabalho que vem sendo desenvolvido. O coordenador de produção da Embrapa, Ivo de Sá Mota, discorreu sobre a ação e explicou que a estratégia é levar tecnologia até os produtores, considerando que em breve o município contará com uma unidade da Ceasa e necessitará de uma estratégia de mercado para garantir produção em escala com qualidade e regularidade. O secretário de Agricultura Familiar, Landimark Ferreira Rios, considerou que o poder público precisa agir no sentido de abrir canais de comercialização dentro do município, ouvir a sociedade por meio de pesquisa para apurar quais produtos quer consumir e, com isso, compartilhar tecnologias que estão dando certo. Os produtores de arroz que financiaram o custeio agrícola da safra 2016-2017 pelo Banco do Brasil poderão solicitar o seu alongamento. Para ter esse direito, o produtor deve apresentar o recibo de depósito do produto colhido antes do vencimento da operação e, com isso, ganha um prazo extra, tendo a possibilidade de pagar em 4 parcelas mensais, com o primeiro vencimento em até 60 dias após a colheita. A medida também contempla produtores de milho e soja. Na corrida para garantir os 308 votos necessários à aprovação da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, o governo negocia com ruralistas um programa de reparcelamento, o REFIS, de 15 anos, para dívidas em atraso da contribuição ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, o FUNRural, e acena com novas mudanças na proposta. O novo REFIS terá desconto de juros e multas. Os valores do benefício ainda estão sendo definidos. A expectativa é que até a semana que vem seja editada uma medida provisória criando o REFIS. Na semana passada,
A negociação de dívida do Fundo Rural virou moeda de troca para a aprovação da proposta da reforma da Previdência. A bancada ruralista é uma das mais poderosas no Congresso e conta com cerca de 100 membros somente na Câmara. Os ruralistas queriam o perdão da dívida do Fundo Rural, um passivo que pode superar 10 bilhões de reais. Mas a equipe econômica não concordou com a remissão dos débitos, alegando riscos do governo cometer crime de responsabilidade fiscal. Chegou-se a um acordo de parcelamento por 180 meses. A consultoria INTL FC Stone elevou a projeção para a safra 2016-2017 de soja no Brasil para 111.800.000 toneladas, 0,17% mais na comparação com abril. Em relação ao milho, a estimativa passou para 96.150.000 toneladas, mais de 3% de alta. De acordo com a consultoria, na revisão da soja foram realizados ajustes nos rendimentos em Goiás e em Mato Grosso do Sul, levando a produtividade média brasileira a 3 toneladas 330 quilos por hectare de milho. A Casa da Lavoura em Dourados e Douradina está ao lado de grandes parceiros para oferecer os melhores produtos ao produtor rural. A Dow Agrociências, Semente de Milho Morgan, FMC e outros parceiros estão ao lado da Casa da Lavoura. Junte-se a nós e tenha uma ótima colheita. Casa da Lavoura, soluções de agricultor para agricultor. Em Dourados, telefone 3426-7288 e em Douradina 3412-1171. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Produtores querem rever contribuição de pessoas físicas ao Fundo Rural. Recente decisão do Supremo Tribunal Federal considerou constitucional a cobrança da contribuição dos empregadores rurais, pessoas físicas, para o Fundo Rural. A cobrança estava suspensa desde 2011 por uma liminar da Justiça. Entidades do setor calculam que a cobrança retroativa do Fundo Rural pode representar uma dívida de mais de 10 bilhões de reais aos agricultores. Em audiência pública conjunta das comissões de Agricultura da Câmara e do Senado, produtores defenderam a revisão da decisão do STF. Segundo o presidente da Associação Nacional de Defesa dos Agricultores, Pecuaristas e Produtores da Terra, Sérgio Pitt, a decisão precisa ser revista. Esse julgamento ainda entendemos que ele merece uma revisão. E, por outro lado, precisamos que esta Casa do Legislativo faça as devidas correções. Ou nós recolhemos sobre a folha, ou sobre a receita, mas desde que seja mantida uma equivalência, num percentual que tenha uma equivalência com a contribuição sobre a folha de pagamento. Parlamentares defendem o parcelamento das dívidas com o Fundo Rural em até 180 meses, com o perdão de juros e multas. O deputado Luiz Carlos Reins, do PSDB do Paraná, é um deles. Os produtores não são relapsos, não pagaram porque não quiseram pagar, que tinham decisões judiciais a seu favor. E hoje, o que nós estamos buscando? Tem um projeto meu na Câmara, tem emendas minhas dentro de medidas provisórias e agora o senador Caiado acaba também de apresentar no Senado Federal um projeto na linha de uma remissão. Então é isso que nós vamos buscar, Câmara e Senado, trabalharmos alinhados com as nossas entidades e buscarmos a pressão, primeiro aqui dentro da Câmara, dentro do Senado e depois junto ao Executivo. Defesa semelhante fez o deputado Sérgio Souza, do PMDB do Paraná. Nós vamos estar na próxima terça e quarta-feira com o secretário da Receita, o Rachid, e com o ministro Meirelles, levando a eles uma proposta do setor agro, que provavelmente ainda na semana que vem, ou mais tardar na outra semana, numa grande reunião com o presidente da República, Michel Temer, juntando aí os parlamentares e representantes do setor agro, poderemos anunciar uma solução para o setor rural, na questão do Fundo Rural, que provavelmente será uma medida provisória que venha a acolher a reivindicação do parlamento e dos produtores. E o governo já estuda a edição de uma medida provisória para resolver a questão, segundo o procurador-geral do Ministério da Fazenda, Leonardo Alvim. A gente tem que diferenciar a pessoa que já possui depósito judicial discutindo essa coisa, essa pessoa não vai fazer repetição de indébito, porque esse depósito judicial ele fica preso ao processo e é considerado um pagamento. Existem as pessoas que pagaram o Fundo Rural e existem as pessoas que ou não pagaram
ou que eram beneficiados de decisões judiciais que foram revertidas. Para essas duas pessoas é que existe a preocupação e a inserção de alguma maneira no PRT através da medida provisória 766 que está sendo negociada politicamente. O Fundo Rural surgiu na década de 1960 para ajudar a custear a previdência social do trabalhador rural. A taxação corresponde a 2,1% da receita bruta decorrente daquilo que o produtor pessoa física comercializa. Da Rádio Câmara de Brasília, Aprígio Nogueira, com informações de Márcia Reis e a colaboração de Ana Raquel Macedo. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comid Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua audiência, desejamos a todos uma ótima sexta-feira. Marcamos um novo encontro amanhã, a partir das 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Rádio Grande FM, do Facebook e do YouTube, vocês podem acompanhar também ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.